Juízes capítulo 16. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo, assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E elas fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir, sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus,
e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor, e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se, sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu, sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos.